E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. O tema do vídeo de hoje é bastante importante porque eu recebo muitas mensagens, sobretudo no meu Instagram e no meu grupo de alunos, sobre que planta eu uso aonde, onde é que eu uso o quê, enfim, como é que eu faço, meu Deus do céu, é muita planta. Calma. Hoje a gente vai falar sobre 5 plantas que praticamente são coringas dentro de um projeto de paisagismo. Por quê? Porque elas têm muitas utilidades, elas têm muitas funções e elas são muito usadas. E isso é ótimo. Nem tudo que é muito usado significa que cai no comum ou que é deselegante. Não. São muito usadas porque são ótimas plantas para serem usadas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, explicar para vocês como que a gente usa, por que que eu uso, quais são essas plantas, enfim, para que você também possa ir na sua casa, ou seja você um paisagista, um arquiteto paisagista, seja você um curioso, seja você uma pessoa que quer deixar a sua casa mais bonita, você vai ter essas opções. Eu recomendo que você fique até o final. Caso você ainda não seja inscrito nesse canal, não se esqueça, você se inscreve primeiro, você me ajuda, eu te ajudo, todo mundo fica feliz, todo mundo fica satisfeito, e é assim que funciona a internet. Não se esqueça também de deixar aí o seu joinha para nos ajudar, caso você não queira se inscrever. Mas tudo bem. Deus te abençoe de toda forma, ok? Primeira planta que eu quero falar aqui é a ave do paraíso. Sim, sim, a Estrelícia regina, Estrelícia reginae, Estrelícia regi, sei lá, meu latim não é tão bom, mas é a ave do paraíso, ok? Na verdade, tem duas delas que eu mais utilizo, que é a Estrelícia regina ou a Estrelícia junceia, que já é a Estrelícia lança que a gente fala, né? Eu particularmente prefiro ela, acho ela mais bonita, diferente e dá o mesmo tipo de flor. O nome, essa planta, muita gente pensa que ela é uma planta nativa, inclusive, mas ela não é. Ela é originária da África, né? Principalmente da região da África do Sul. Ela é um dos símbolos da África, inclusive, e é uma planta espetacular. Ela tem esse nome ave do paraíso. Por quê? Porque a floração dela, a inflorescência ali, parece realmente uma ave. E para você que não sabe, as aves do paraíso são ali da região da Guiné. Elas têm esse nome porque elas são aves muito diferentes do que a gente normalmente conhece. Às vezes ela tem uma cor que só ela tem uma pena, uma cauda gigante, linda, maravilhosa. Enfim, são aves bem diferentes. Vale a pena você procurar isso quando você tiver tempo. É uma pesquisa bastante útil. Mas voltando à nossa estelícia, a gente sabe que ela é uma das plantas mais usadas numa composição, né? Tem gente que usa a floração até para fazer arranjo, coisas assim. O que eu gosto muito nela, primeiro, é o porte, né? Ela vai chegar ali num ambiente residencial ali, vai chegar 1 metro, 1 metro e pouco, mas ela pode ficar bem mais alta que isso, dependendo de onde ela estiver. É uma planta muito resistente, tá? Então ela resiste inclusive baixas temperaturas, inclusive você não encontra ela só em áreas tropicais, você encontra ela, por exemplo, em Portugal, onde eu moro hoje, você encontra muito por todo canto, é muito comum, né? Então, assim, ela é bastante, mais uma vez, é bastante resistente, tem aí um apelo escultural muito forte. Qualquer uma das duas que eu falei aqui tem um apelo escultural, porque ela é uma planta que você vê que ela é um pouquinho mais rígida, né? Então ela acaba tendo aí parece uma esculturazinha mesmo, né? Um negócio que é muito bonito, é uma planta muito bonita, dá pouco trabalho, é de fácil manutenção, você corta a folha ali de vez em quando, e eu acho que é uma planta que vale muito a pena, que é literalmente um dos coringas que a gente usa, tá? Ou seja, você vai colocar ali, vai ficar bonito, vai ficar bacana, ela vai desenvolver bem, então eu recomendo muito que vocês utilizem, comprem, enfim. Normalmente, dependendo da planta, a gente compra isso. No caso da Junceia, normalmente a gente compra por bulbo, né? Porque ela vem com os bulbinhos ali. E aí você compra 3, 4 bulbos e tal, porque ela já é bem mais cara, tá? Ela é uma planta bem mais cara. Que é essa Estrelícia lança que eu tô falando. É lindíssima, tá? Eu vou deixar umas imagens, mas ela já é uma planta mais cara, tá? Ela tem um apelo escultórico maior. É uma planta um pouquinho mais cara.
A segunda planta que eu quero falar para vocês aqui agora é a nossa carpentária. Isso, a carpentária acumiata, que é uma palmeira muito elegante, muito fina, é uma palmeira que a gente pode considerar até de pequeno porte, perto do que a gente tem aí. Normalmente nos projetos a gente vai utilizar uma palmeira aí com 3,5 a 4 metros de tronco, tá? Isso é uma coisa muito importante quando você vai comprar palmeira, tá? Você tem que entender a diferença entre comprar uma palmeira de 4 metros e uma palmeira de 4 metros de tronco. Por quê? Porque 4 metros de tronco, ela ainda vai ter toda a parte aérea dela. O palmito é a parte aérea. Então, ela vai chegar aí no seu 5,5, já muda o tamanho da planta, ok? E normalmente a gente compra por tronco. É sempre importante ter essa diferenciação e entender isso quando você vai comprar de um produtor. Então, cuidado com isso, porque você pode, às vezes, passar uma coisa para um cliente, ou está esperando vir uma planta de um certo porte, vai vir de outro. Então, cuidado com isso. Mas falando da carpentária, é uma planta que ela é nativa do norte da Austrália. Olha só que curioso. E a gente usa muito aqui. Normalmente se usa por nome mesmo, palmeira carpentária, tá? Não há aqui um nome popularesco que a gente use mais, é mais palmeira carpentária mesmo. Ela pode chegar a 20 metros de altura, mas aí tem que ser em condições da terra dela, nativas ali, uma condição diferenciada. É muito difícil isso no ambiente residencial chegar nessa altura, tá? Vai crescer, mas não nesse ponto, sem dúvida nenhuma. Uma curiosidade sobre ela é que o nome vem exatamente para homenagear o Golfo da Carpentária na Austrália. Olha só que curioso, né? Deve ser um golfo muito bonito. Se ali estiver cheio de carpentárias, deve ser lindíssimo, né? Então a gente usa muito para criar ali alamedas tropicais que a gente fala, caminhos, pontuar caminhos, né? Ela dá uma verticalidade muito interessante e ao mesmo tempo uma leveza. Porque, como eu falei, ela é uma palmeira leve, ela é uma palmeira quase, eu estou usando aspas aqui, ok? Quase pequeno porte, perto do que a gente tem no mercado. Então ela tem aí essa versatilidade, né? E além do que, a folhagem dela é muito elegante, ó. A palmeira é realmente elegante. Você vai olhar, você vai falar, elegante, né? Não é uma Pithecosperma elegans, mas é uma palmeira elegante. E a gente vai falar dessa Pithecosperma mais pra frente, tá? Agora a gente vai falar da planta de número 3, tá? Que é a nossa Gardenia jasminoides. O que que é a Gardenia jasminoides? Ela é um pequeno arbusto, né? Que a gente usa muito, principalmente para fazer divisas de espaços, né? Principalmente em ambientes residenciais, os projetos de condomínio, tal. Eu acho que assim, a principal característica dela é o perfume, né? Perfume de gardenia. Tem até uma música com esse nome, se não me engano, que é dos anos 30, dos anos 40, sei lá. Eu não era nascido, você pode até achar que eu era, mas eu não era. Eu tenho essa cara de velho, mas eu não sou tão velho assim. A gardenia também, claro, isso também é um pouco. Eu sempre, quando eu vou colocar, eu falo para o cliente: olha, tem um perfume, porque nem todo cliente gosta, nem todo cliente quer, entende? Tem cliente que é alérgico, né? Meu pai, que Deus o tenha, ele era alérgico a flor, a perfume de flor. Então, para ele já não ia funcionar legal na casa dele. Então, sempre coloque e se exponha a isso. Eu gosto muito do perfume, acho muito bom. Essa planta, ela é, em várias culturas, ela é um símbolo de pureza, né? Um símbolo de sofisticação, porque a flor é muito bonita mesmo. E realmente tem um perfume que marca o ambiente. Não é nada pesado, não é um perfume que fica ali, né? Mas marca bem. Então você percebe que tá ali e é muito legal, assim, de se utilizar. Eu uso muito. Deixo ela normalmente aí com 50, 60 de altura. Ela aceita bem poda, então quem quiser deixar ela quadradinha, deixa quadradinha. Quem quiser deixar solta, deixa solta. É bonita de todo jeito, tá? Uma planta maravilhosa. E claro, atrai também borboletas, polinizadores, e tudo isso que enriquece a biodiversidade do jardim. Acho isso essencial e fundamental. Claro, porque um jardim sem polinizador, sem borboleta, sem pássaro, não é um jardim, ok? Eles fazem parte do cenário. E para a gente falar agora da nossa planta de número 4,
É uma planta que se chama Thunbergia erecta. Por quê? Porque ela é uma Thunbergia arbustiva. Nós temos uma outra Thunbergia, que é uma Thunbergia trepadeira, ou seja, uma Thunbergia que escala, que trepa, que solta folha ali. É um outro tipo de planta, não confundir isso, porque isso pode dar um problema depois, ok? A erecta já é um arbusto, normalmente a gente compra aí com 1 metro, 1,20 m, tá? E a gente usa muito para fazer cerca viva dentro do jardim, dentro dos espaços aí, também para fazer, claro, aquele efeito na parede de quebrar aquela verticalidade. A gente coloca uma cerca-viva exatamente para isso, né? Ah, então ela também é uma planta nativa da África. Você vê que a África nos dá muitas, né, muitas espécies que a gente usa. Mas as flores dela são roxas, amareladas no centro, né? Então ela tem esse contraste visual que é muito bonito, é muito interessante. Ela também aceita muito bem a poda, né? Então você pode deixar no formato que você quiser. E também você pode controlar bem a altura dela, né? Ela pode chegar aí até 2,5 m mais ou menos. Mas normalmente o pessoal deixa com 1,5 m, 1,60 m, 1,70 m. E conforme a gente vai cortando aí a gema apical, o que que é isso? A gema apical é aquela gema que faz a planta crescer para o alto, né? Apical. Então a gente corta isso, as gemas axiais, ou seja, as gemas das laterais começam a crescer e ela vai engordando, vai ficando mais parrudinha conforme você vai deixando ela mais baixa, o que dá um efeito de cerca-viva excepcional. É um dos mais bonitos que tem, junto com a murta. Um dia nós vamos falar de murta também, mas é um efeito que eu acho assim fantástico. Ela atrai também beija-flor, tá? Então, acho que é uma planta que tem um, assim, um apelo muito grande, tem um crescimento rápido, ou seja, como a gente diz lá, fecha rápido, né? E dá flor aí praticamente o ano inteiro. Então, eu acho que é muito interessante, muito bacana de você colocar no seu projeto, colocar no seu jardim. Acho que você vai ganhar muito com isso. E a número 5, a quinta de hoje, quinta e última, é uma planta que eu amo, que se chama jasmim manga. Jasmim manga, o que que é isso? É a nossa pluméria rubra, né? Na verdade, vamos chamar de pluméria SP, se a gente quiser usar aqui uma coisa mais científica, né? Porque a rubra é a vermelha, mas a gente tem outras cores e tudo mais, mas a gente chama de pluméria. Então, é o nosso jasmim manga e tem esse nome exatamente porque o cheiro, se a gardênia é maravilhoso, o cheiro, do jasmim manga é 10 vezes mais maravilhoso, na minha opinião, claro. Você pode não gostar, aí cada um, correto? O jasmim manga, ele tem o cheiro exato do jasmim com a manga. É a mistura das duas coisas. É uma coisa inexplicável o cheiro dessa planta. É maravilhoso, tá? Mas apesar do nome, não é parente do jasmim e nem da mangueira, ok? Não tem parentesco com nenhuma dessas plantas. Só foi muito, eu diria que foi uma espécie que teve muita sorte, né, de ter um perfume como esse, né? Ela é muito usada em cerimônias religiosas no Havaí, né, em alguns países asiáticos, né? É uma planta que ela também é adotada em muitas culturas, né? Ela tem diferentes florações também, diferentes cores de flor, né? Você tem amarela, você tem branca, você tem rosa, você tem vermelha, enfim, é lindíssima. Aqui no Brasil, no mercado, a gente acha todas as cores, não é muito difícil, né? O perfume normalmente a gente sente mais no período da noite, tá? Final da tarde à noite. E tem algumas funções interessantes dessa planta, porque ela, na época em que ela está no auge ali da, da, da copa, né? Que ela está com as folhas e tudo mais, ela gera a sombra que é necessário, né? E ali no meio do ano, quando ela começa a perder e cai as folhas, ela perde todas as folhas, né? Ela vira uma escultura. Então ela fica uma escultura. É muito interessante você usar isso no jardim, você colocar ali pontuado em alguns pontos, iluminar isso, fica a coisa mais linda desse mundo. Eu recomendo demais. É uma planta também que ela é muito resistente, né? Então é ideal para climas tropicais como o nosso aqui, que a gente sabe que tem um delta de variação alto, às vezes está chovendo muito, às vezes chove pouco, às vezes está calor, esfria um pouco, enfim.
Claro que o que predomina é o calor intenso, então ela é realmente excelente para esse tipo de coisa. Então esse foi o nosso primeiro vídeo relativo a isso. Nós faremos muitos outros abordando outras plantas ainda. Então não se esqueça de deixar o like de novo, tá? Isso nos ajuda bastante. Caso você queira aprender um pouco mais, dá uma olhada nos links que eu vou deixar aqui embaixo, que são os links dos nossos cursos e e-books, onde eu ensino muito mais coisas sobre muito mais plantas, sobre muito mais coisas relativas à arquitetura, jardim, ilustração e muitas outras coisas. Se não deixou o like, não se inscreveu, aproveite, faça isso agora para nos ajudar e todo mundo, mais uma vez, ficar feliz. Até o próximo vídeo. Valeu!